Bem-vindo ao Metabolismo TV, fonte de informações corretas em metabolismo e saúde. Gravidez saudável e feliz para você. Sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Quero compartilhar com vocês hoje algumas das informações que aprendi em todos esses anos trabalhando com mulheres. Dedico-me profundamente a ajudar as pessoas a perder peso, a controlar a diabetes sem medicação. É isso que tenho feito nos últimos 20 anos. Talvez eu não saiba fazer mais nada, mas sei fazer isso e tenho ótima experiência nisso. Na verdade, a maioria das pessoas que ajudei por muito tempo dos anos são sempre mulheres, porque mulheres têm muita dificuldade em perder peso e nós, homens, não temos muita dificuldade em perder peso. Então, a mulher é quem mais sofre com esse problema, portanto, é quem mais precisa de ajuda. Vou até o quadro por um momento para explicar a você o seguinte. Por favor, como você pode conseguir uma gravidez feliz e torná-la saudável e feliz? Porque ao longo de todos estes anos tenho realmente notado que muitas das mulheres que procuram os centros Natural Slim. Estamos em Porto Rico, nos Estados Unidos, no México, na Costa Rica, no Panamá, na Colômbia, na Holanda, temos atendimento na Espanha e outros. Nesses centros tenho consultores especializados em metabolismo, que são pessoas que ajudam você a entender como recuperar o metabolismo, mas muitas das mulheres que vêm perderam seus belos corpos após a gravidez. Ou seja, elas tinham um corpo bom, digamos um tamanho 6, uma coisa normal. Elas tiveram uma gravidez, o bebê ficou muito bonito. Já elas, por outro lado, não ficaram tão bonitas assim. E a roupa, infelizmente, não serviu mais. Elas ficaram muito grandes, ficaram com muito mais gordura. A tireoide delas foi afetada no mesmo processo de gravidez. E depois disso, a mulher ficou sofrendo. O bebê ficou bonito, não ficou tão bonita. E ainda sofre de hipotireoidismo, obesidade e assim por diante. Isso poderia ser evitado. Então vamos conversar com você sobre o que deve ser feito para que você tenha uma gravidez saudável e feliz. Então veja a seguir. Veja. O corpo é realmente perfeito. Essa é, sem dúvida, a minha conclusão depois de 20 anos atuando profissionalmente com isso. Isso é perfeito. A obra da criação é perfeita. Definitivamente, Pai Deus não comete erros. Quando o corpo engravida, quando a mulher realmente engravida, o que é que nós devemos fazer? Saber é que a prioridade da natureza, a prioridade é a nova criatura. Essa é a prioridade. Tanto é que o novo bebê é uma prioridade tão grande que, na verdade, se a mãe não se cuidar, realmente os dentes dela vão cair. Se o bebê precisa de cálcio, se ele precisa de minerais, ele arranca os dentes e os faz cair. Se o bebê precisa de nutrientes essenciais, ele pega tudo e a mãe perde cabelo, fica carente, engorda e até mesmo a tireoide acaba sendo afetada. Muitas mulheres perderam a tireoide, começaram a ter problemas de tireoide. Logo após uma situação como essa, a gravidez difícil. Por quê? Porque, afinal, a prioridade da natureza é sempre o bebê. Porque é a nova geração, então a mulher se torna, de fato, o solo fértil, onde aquela semente vai germinar, e a mulher fica, por exemplo, em segundo plano. Agora, como alguém poderia ter ou proporcionar a uma mulher uma gravidez saudável e feliz? Você precisa observar o seguinte. Número 1, você realmente precisa estar muito bem hidratado. É um grande erro a mulher não se superidratar, especialmente em situações do dia a dia. E usar a fórmula que a gente utiliza, que é o peso em quilogramas dividido por 7, de maneira simples, igual ao número de copos de água por dia, ou quilos divididos por 16, se forem quilos, igual ao número de copos de água por dia. Essa fórmula não falha. Muitas mulheres que sentem vontade de vomitar pela manhã durante a gravidez só sentem isso porque estão desidratadas. Se estivessem bem hidratadas, não teriam aquela vontade de vomitar. Em seguida, durante a gravidez, o corpo começa a pedir biscoitos, doces, chocolates e assim por diante. Isso acontece porque o corpo está com deficiência de 2 minerais, magnésio e potássio. 2 minerais muito importantes para o nosso organismo. Esses minerais, que chamamos de dupla dinâmica, trabalham sempre juntos. Na verdade, com magnésio e potássio suficientes, o corpo não vai pedir doces, biscoitos, chocolates ou qualquer coisa do tipo, ou alguma coisa assim. Porque é um fenômeno acontecendo no corpo onde as células estão muito carentes de magnésio e potássio, portanto não conseguem usar glicose, então vão pedir mais glicose. Por quê? Porque elas não conseguem usar a glicose que já têm. Falta de magnésio e potássio. A melhor maneira de obter magnésio e potássio é beber 2 sucos de vegetais ou de folhas verdes todos os dias
Sucos verdes, assim como sucos de vegetais, 2 por dia. Tem de fato muito magnésio, muito potássio natural e biodisponível. Ok, e outra coisa é que você precisa evitar o estresse. Uma das coisas que mais prejudica a tireoide da mulher quando ela está grávida é não se manter hidratada, não ter magnésio, não ter potássio, começar a comer muito doce, muito pão, muita farinha, ela acaba engordando muito. O bebê nasce e ela continua acima do peso e não consegue mais vestir as roupas. Isso pode ser evitado. E a última coisa é que você precisa, de fato, evitar o estresse. O estresse danifica o sistema. Que tipo de estresse? Bem, o estresse causado por pessoas tóxicas, o estresse do excesso de corrente no corpo. Uma coisa que uma mãe saudável deve fazer é, de vez em quando ou todos os dias, praticar um pouco de aterramento. O aterramento tem o fenômeno de que a corrente acumulada de forma significativa no corpo, no sistema nervoso, começa a sair e os elétrons entram no corpo, acalmando o sistema nervoso. Você pode perceber de maneira clara que se andar descalço na terra, na grama, na areia, você vai dormir bem naquele dia. Por quê? Porque o corpo relaxa, porque os antioxidantes da terra e os elétrons entram e automaticamente acalmam o corpo. Basicamente, uma mulher pode ter uma gravidez saudável e feliz. Ela só precisa se manter bem hidratada, ter magnésio e potássio suficientes para não querer doces, pão, farinha e evitar ficar muito obesa sem necessidade e sua tireoide ser afetada, além de evitar o estresse. De todas as maneiras que puder. Quando ela faz essas coisas, ela consegue dormir bem, o bebê nasce saudável, ela fica linda, o bebê fica lindo e todo mundo fica feliz. E eu recomendo isso a você, de todo o coração, porque a verdade sempre triunfa